Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo SEAC, pela TV SEAC daqui de Bauru, com a co-irmã TV Prevê e TV Brasil. O Despertar sempre traz novos valores, pessoas que despertam os nossos sentimentos para as melhores coisas da vida. E hoje nós temos aqui o prazer de receber um querido amigo de Jales, ele que é musicista, tem uma sensibilidade poética muito grande e vai nos trazer um pouquinho da sua arte. Ele já esteve em Bauru, fez a sua palestra Litro Musical, que agradou muito a todos nós e conseguimos trazê-lo para o estúdio para nos dar uma ideia do seu trabalho. Conosco, para cumprimentar os nossos queridos telespectadores, o nosso amigo André Gandolfo. É uma alegria muito grande estar aqui com você, com os nossos amigos telespectadores, para falar um pouco sobre a vida, né? Sobre a arte. É uma alegria compartilhar esse momento. Para nós é uma alegria muito grande ao saber que você já esteve assim em muitas cidades, já se apresentou para muitos públicos. E você é muito jovem e mesmo assim já tem assim uma vasta experiência no campo musical? Pois é, essa experiência vem desde pequeno com as audições que eu fazia brincando na sala, de minha mãe limpando a casa e ouvindo Mozart, canções da MPB, canções dos anos 80, então isso me trouxe uma pureza na audição que acabou me levando aos 12 anos para estudar música, estudar piano e poder ter contato também com a literatura. Isso tudo foi me desenhando para chegar nesse momento em que eu decido sair pelo mundo cantando e falando de esperança e de paz, de um modo muito natural. É o reflexo daquilo que eu sou na intimidade. Eu fiquei sabendo que você não se apresenta apenas em locais religiosos, como igrejas, templos evangélicos, centros espíritas, mas também em escolas. E como é que as pessoas interpretam a sua presença? Porque falar em poesia nos dias de hoje parece que não é uma coisa muito fácil. Não é muito fácil e com o tempo eu fui descobrindo o caminho para poder chegar aos corações certos de cada momento que eu vou falar. Se eu estou falando com adolescentes, eu busco na cultura de vivência deles, do cotidiano, algum aspecto que possa me ligar a eles. Algum aspecto que seja cultural, musical, para que eu consiga levar a mensagem da cultura de paz com um ar de jovialidade que vai ser acessível para aqueles ouvidos. Do mesmo modo que se eu falo para professores, as minhas referências são ligadas à educação. Chegar no público de acordo com a linguagem de cada público. Mas você falou no começo que no limiar da sua puberdade, você ouvia Mozart, ou você ouvia Beethoven e muitos outros grandes compositores. Eles ainda são atuais ou você é meio eclético no seu repertório? Meu repertório é bem eclético. Algumas pessoas até descreem de outras tribos musicais que eu acabo ouvindo, mas ter essa experiência da pluralidade musical, ela me traz um aspecto de diversidade que me faz respeitar todos os gêneros musicais, todas as tribos de pensamentos diferentes, sem abrir mão daquelas coisas às quais eu acredito. Então eu consigo ouvir coisas diferentes musicalmente que trazem para minha alma um leque de diversidade, que eu consigo olhar para um irmão com um olhar de proximidade sem haver julgamento. Eu entendo que no mundo há espaço para todas as pessoas. E quando foi citado a experiência musical com Mozart, tem um aspecto que eu estava me lembrando hoje. Hoje é o dia em que estamos gravando, é o dia em que Tom Jobim faleceu. E ele faleceu no ano em que eu nasci, que foi o ano de 1994. E na rede social, no Instagram, foi publicado uma lembrança no perfil oficial dele que nesse dia ele faleceu.
E aí eu deixei um comentário lá dizendo assim: Tom Jobim, eu te amo. Infelizmente eu tenho uma mágoa com o destino que me fez nascer no ano em que você morreu. Mas um dia eu quero te encontrar numa praia do infinito cantando canções de amor. Então essas coisas me tocam muito na alma e é isso que eu busco levar no palco para as pessoas. Mas, olha, eu fico agradavelmente surpreendido com essas suas colocações, porque nunca fez tanta falta a poesia como, por exemplo, desse grande compositor que você lembrou. Hoje em dia não temos mais músicas poéticas, somente uma barulheira tremenda aí, somente ritmo. E as pessoas gostam da sua poesia? Essa pergunta é interessante porque me lembra uma frase do Gilberto Gil que diz assim: o povo sabe do que precisa, mas também precisa do que não sabe. A gente sabe que a gente precisa se alimentar, a gente sabe que a gente precisa ter hábitos de higiene, a gente sabe que a gente precisa de um monte de coisas para sobreviver. Mas tem coisas que a gente precisa e que a gente não sabe que precisa. A arte é uma delas. Então, às vezes um jovem se bloqueia para a apresentação que ele vai assistir, fala: não, eu não gosto desse estilo de música que ele vai tocar ali no piano. Mas quando ele assiste aquela 1 hora de apresentação, ele entende que precisava daquilo que ele não sabia que precisava, que é aquele respiro para a sua alma que só a poesia é capaz de tocar no coração. André, quando esteve se apresentando aqui em Bauru, na nossa casa, ele lançou esta obra, que trata realmente de um momento importante. Se esse programa chama-se Despertar, ele nos trouxe aqui o Iluminar. Eu já dei uma folhadazinha aqui e já encontrei coisas maravilhosas. E realmente ele está nos trazendo aí nesta obra um roteiro para conhecimento, para educação e paz. Nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco eu vou perguntar para o André o que ele acha de uma frase que foi colocada como epitáfio de um grande cantor americano chamado Dean Martin. Mas já eu explico para vocês. Eu vou querer a opinião do André sobre esse assunto. Não saia daí. No instantinho, já estaremos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, Despertar. Até já! Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje, que está trazendo um poeta, um artista. E na minha infância eu ouvia muito falar das chamadas festas litero-musicais. E é o que você faz nas suas palestras. Litero de literatura, musical de música. Como é que você mistura essa coisa? É bem interessante o senhor citar sobre a questão temporal da infância, porque assim, eu acho que na mente coletiva humana, desde das eras mais longínquas, o homem fica ao redor da fogueira
para contar histórias, para ouvir canções populares, e eu acho que isso faz parte da nossa humanidade com o passar dos séculos. Ouvir histórias, ouvir canções. Então, trazer ao piano, no palco, para o público essa experiência, eu acho que é um jeito de acariciar a nossa memória coletiva, que nos irmana, que faz com que a gente consiga se atentar para uma história que é passada de geração em geração, assim como poesia, assim como música. É um jeito da gente temperar a alma com sensibilidade. No seu livro, enquanto nós passávamos de um bloco para outro, eu tive lendo um trechinho aqui que diz que, de acordo com uma citação sua, que você conhece uma pessoa boa quando ela tem a possibilidade de fazer o mal, de humilhar, de complicar a vida do outro, e ao contrário, ela faz o bem, protege e acalenta a pessoa. De onde você tirou isso? Essa frase é de um filósofo, um charameu chamado André Comte-Sponville. Ele diz assim: você reconhece a medida de amor que já existe no coração de uma pessoa quando ela está exposta a uma situação em que, se ela quiser, ela pode humilhar o outro. A situação se desenhou de uma forma em que aquele momento ela tem o poder de, algum modo, ferir o outro. Mas ela opta fazer o caminho inverso, ela opta elevar, ela opta silenciar, ela opta por uma atitude que seja amorosa, que seja compassiva com o outro. Então é aí que a gente consegue perceber na nossa humanidade o quanto de amor já existe nos nossos corações. O que ele está falando está contido neste livro aqui, Iluminar, que é uma das obras do André. Eu citei no bloco anterior, não sei se não é da sua época, é mais da minha época, uma música que estourou com a voz de Dean Martin. E essa música eu a conheci em 1968. Achei que ela tivesse surgido nessa época, mas na verdade ela foi composta em 1948. Fez pouquinho sucesso com alguns cantores, mas estourou mesmo com Dean Martin, a ponto de ele pedir para colocar no seu epitáfio, né, na pedra do seu túmulo, o nome dessa música, que diz assim, mais ou menos numa tradução, vamos dizer assim, vertical, né? Diz assim: todas as pessoas amam alguém. Essa afirmativa é correta para os tempos atuais? Com certeza. Eu sou daqueles que aposta tudo que a nossa natureza, no DNA da nossa alma, existe o amor como uma peça-chave para a gente desenvolver. E eu tenho comentado nas palestras recentemente que a nossa espécie ela é dotada de afeto, embora tenha algumas pessoas que façam a gente quase duvidar disso. Então, é isso que eu ia falar. As atitudes que a gente vê em algumas pessoas, principalmente nos grandes líderes mundiais, nos faz duvidar dessa realidade. Exato. Numa perspectiva histórica, os nossos ancestrais, por mais rudes que fossem, vendo suas crias frágeis e indefesas, se elas não despertassem neles algum tipo de sensibilidade, a nossa espécie não teria chegado até aqui. Então, a necessidade de proteger o outro, de fazer o bem para o outro, é alguma coisa que mesmo os homens das cavernas continham isso em seu coração. E trazendo por uma perspectiva que extrapola a existência, que é a que eu acredito, aqueles que nos fazem quase duvidar da existência desse amor, seguramente são aqueles que ainda desconhecem o quão grandioso e poderoso é esse dom de poder amar. Mas, como tudo na natureza obedece um ciclo, ainda são sementes. Mesmo que a gente olhe para a terra e não veja nada, daqui a um tempo vai surgir ali o broto daquela semente que já está latente naquele coração. Você está querendo dizer que nós já nascemos com alguma coisa assim no interior do nosso peito, invisível, que está ali quietinho, parado,
mas que com o tempo essa semente vai brotar, vai surgir e vai tomar conta do nosso organismo, das nossas atitudes de uma forma iluminada? Exatamente. Eu acho que essa é a síntese, inclusive, dessa nova obra que eu estou fazendo. Nós já nascemos, segundo a minha percepção poética e também espiritual, com algumas sementes já florescendo, e isso nos traz muita esperança, porque dentro de cada um de nós sempre tem algo que é bom de ser colocado em perspectiva. E para além disso, existem outras que ainda estão escondidas, mas é justamente a vida e o passar dos anos e as experiências que vão fazendo essas sementes brotarem. Você falou aí em homens primitivos das cavernas. Perguntaram uma vez uma antropóloga qual seria a maior indicação do surgimento do sentimento dos seres mais primitivos. Acharam que ela ia mostrar um anzol, uma cerâmica, e ela falou uma perna quebrada. Ela encontrou um membro, uma perna, de uma pessoa que quebrou a perna, e aquela perna ela foi retificada, ela foi arrumada, e a pessoa pôde continuar a viver. Falou, naquela época, uma perna quebrada significava morte, porque a pessoa não podia mais beber água, não podia mais caçar. Alguém cuidou dessa pessoa para que ele esperasse o tempo para que o osso se retificasse, até que ele pudesse tornar a ter autossuficiência. Você entende assim também de que o homem primitivo já trazia esse germe da espiritualidade? Ah, com certeza, com certeza. E essa reflexão eu vou guardar comigo, que ela diz muito e que se comunica muito com o que eu falo sempre, que todos nós seres humanos trazemos essa possibilidade de sermos seres amorosos. Do mesmo modo em que a gente precisa entender que no aspecto espiritual há um processo de evolução que a gente precisa se dedicar a ele para que esse jardim de bons sentimentos possa florescer. No próximo bloco, eu vou perguntar ao André, é o último bloco já, gente, olha aí, quando o entrevistado é bom, o tempo voa. Eu vou perguntar para o André o que ele falou aqui em Bauru sobre o arquipélago dos sonhos. Eu quero saber que essa história de coisa de cinema e também a cor do som, a música de bolso, o amor maduro, nós queremos saber, tintim por tintim, o que são essas expressões. Não saia daí, nós voltamos já já com o último bloco, com essa gostosa entrevista com André Gandolfo. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do Despertar de hoje, com a presença de André Gandolfo. André, que já se apresentou para mais de 30 mil pessoas, que já fez mais de 700 concertos. É isso mesmo, André? É isso mesmo. Faz 12 anos que eu tenho me dedicado a essa mensagem litero-musical,
que fala basicamente de cultura de paz, de amor e de esperança, e a gente vem desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, seja presencialmente, como foi 90% dessas apresentações, seja em alguns casos virtualmente, mas com a espinha dorsal da cultura de paz para todas as pessoas. Mas hoje em dia, viver de música e de poesia não é fácil, André. Ainda mais poesia pura, com qualidade, com coisas gostosas, que infelizmente não está muito fácil de encontrar. Exato. Há uma carência muito grande e eu brinco dizendo que essa profissão de ser poeta é uma espécie em extinção. Então, é um desafio todos os dias, mas ao mesmo tempo eu me lembro de uma frase que eu ouvi numa canção que diz assim: nesse jogo chamado vida não há sorte, há somente o saber jogar. Notando que há ausência de poesia na sociedade, eu tento jogar esse jogo da vida de modo a oferecer a minha contribuição para preencher essas lacunas. Então, eu aproveito uma data comemorativa do Dia das Mães, que um colégio vai fazer uma palestra para as mães, e aproveito essa apresentação que eu vou fazer para falar sobre o amor. Olha. Então tem uma apresentação sobre o Setembro Amarelo, que é para falar sobre o suicídio. Eu falo sobre a valorização da vida. Então eu aproveito essas lacunas para que a poesia e a música vá chegando nos endereços certos. Maravilha. Agora você vai contar para nós aquela história do arquipélago, da coisa de cinema. Fala pra gente o que são esses títulos. Esses títulos são das minhas canções, né, dos álbuns que eu lancei. Desde 2022, quando eu completei 10 anos de lançamento do primeiro livro, eu lancei o primeiro álbum autoral de canções. E tem a versão física, que são pendrives e discos de vinil, e a versão digital, que está nas plataformas de streaming. E lá são canções autorais. O primeiro álbum foi produzido em Curitiba, inclusive. Depois fizemos o segundo. O primeiro é música de bolso, o segundo é coisa de cinema. É um EP, que são 5 canções. Depois tem A Cor do Som, que foi gravada no festival literário, que eu fiz um show lá. E fizemos a versão ao vivo de um desses álbuns. E tem alguns singles, que é o nome que se dá hoje quando você lança uma música só na plataforma. Então temos Arquipélago dos Sonhos, que é o mais recente que eu lancei, que é uma música que eu tenho um prazer muito grande por ela. A roupagem do arranjo dela ficou ao mesmo tempo orquestral e tecnológico. O que ela fala? Arquipélago dos Sonhos, é interessante o texto dela, que ele se encaminha, a harmonia se encaminha de modo a levar o ouvinte para uma viagem. Então assim, ela começa se despedindo: até logo, no Arquipélago dos Sonhos eu te encontro, vou pegar o expresso pela paz, vou voar com o ultraleve, e é uma viagem que está falando de uma despedida. Quando chega no refrão, o ouvinte entende que essa viagem é uma viagem interior. Mas tem correlação com o nosso desdobramento espiritual e o nosso futuro retorno à pátria espiritual? Nesse contexto, não. É mais um exercício de autodescobrimento, quando o sujeito consegue viajar para dentro de si mesmo e ele se dá conta de que a grande e mais árdua viagem que a gente pode fazer é para dentro de si mesmo. Mas esse não é o caminho para a gente se preparar para a grande viagem que faremos de retorno ao plano espiritual? Pode ser também. À medida que o sujeito avança espiritualmente, se torna esse aspecto. Pode ser uma das leituras possíveis da canção. Porque hoje em dia as pessoas falam assim: mas vou falar em morte, vou ter que me preparar todo dia para a minha morte, que vai acontecer não se sabe quando, espero que daqui muito tempo. Não é isso mesmo. Nós temos que a cada dia que passa nos preparar adequadamente para estarmos, como dizia Jesus, né? Homem, tudo isso que você acumulou, esta noite você vai partir, vai perder sua alma, o que vai fazer com tudo aquilo que você acumulou? E me parece que você explora um campo de introspecção, que não deixa de ser uma preparação para estarmos a qualquer momento à disposição da justiça divina. Claro, e partindo dessa percepção que de fato faz parte do trabalho, isso me recorda uma das canções que quase sempre estão no meu repertório, seja nas casas espíritas, onde eu me apresento bastante,
ou fora delas, que é uma canção popular que fala sobre a morte, que pouca gente sabe. Aquarela, de Toquinho, descreve todo o colorido da vida, mas no final ela entrega que a gente vai andando por essa passarela de uma aquarela que um dia vai descolorir. Um dia a gente vai se despedir dessa vida. Você sabe que eu cantei já essa música num coral com essa letra, mas nunca percebi essa sutileza. O Toquinho comentou, ele havia comentado com um amigo meu que é compositor, mas recentemente ele participou de podcasts e também falou sobre isso. O Vinícius, antes de morrer, ele tinha o desejo de fazer uma canção alegre que falasse sobre algo que é triste, que é a morte. E acabou ficando no ar o desejo dessa composição. E o próprio Toquinho disse que na composição ele sentia a presença do Vinícius para falar sobre isso. E a Aquarela fala sobre a morte de um jeito tão leve que faz a gente entender que o real motivo para a gente viver bem e ser feliz é entender que não vai terminar com a morte. A gente pode desfrutar de algo muito melhor daqui para lá. Nós estamos chegando ao final do programa e eu tinha muitas perguntas para lhe fazer, mas vou tentar reduzir. Há pouco tempo eu vi um compositor dizendo que ele foi almoçar na casa de um amigo, enquanto a comida não ficava pronta, ele escreveu uma música e ela estourou de sucesso aí, você deve saber de quem eu estou falando. Diz ele não é espírita, diz ele que a música foi psicografada. Na entrevista que você deu para nós aqui em Bauru, você falou uma poesia. Foi inspiração do alto? Essa é interessante, provavelmente é Tocando em Frente, a canção citada. Exatamente. E ela realmente tem uma letra transcendente. Acho que é Almir Sater. Almir Sater e o Renato Teixeira. E ambos. Quem que falou essa história da influência? Eu acho que foi o Almir que falou. Eu também acho que foi. E o poema citado, olha só que interessante, ele é psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Rabindranath Tagore, que foi um poeta indiano. Esse poeta indiano tinha uma amizade muito grande com o Mohandas Gandhi. E ele foi Prêmio Nobel de Literatura. E a linguagem que há presente naquele texto demonstra a espiritualidade, porque o mesmo estilo de um poema psicografado com os que ele escreveu é o mesmo. Uma pena que o nosso tempo acabou. Mas eu gostaria que você permanecesse conosco mais tempo e falasse dessas poesias. Suas palavras finais. Eu agradeço o carinho e a atenção de todos vocês que nos assistiram. Desejo encontrá-los mais vezes e me procurem nas redes sociais. Vai ser um prazer falar com vocês. Então, minha gente, olha só. Procurem aí André Gandolfo e procurem também esta obra Luminar, que vai iluminar cada vez mais as nossas vidas. Obrigado, André, e que Jesus permaneça no coração de todos nós.